Olá, meninas e meninos! Vamos continuar então a nossa aula sobre aprendizagem significativa, a teoria de David Ausubel. Na aula anterior, nós aí fizemos uma introdução a respeito da obra A Aprendizagem Significativa de Ausubel e conversamos um pouquinho a respeito aí do Ausubel. Na aula de hoje, nós falaremos sobre os organizadores prévios, os mapas conceituais, os subsunsores e darei mais alguns detalhes e exemplos a respeito da aprendizagem significativa. Antes de nós começarmos nos conceitos, a gente tem que ter algumas informações a respeito da vida escolar de Ausubel, que ajuda aí nós entendermos melhor essa teoria. Ausubel, ele foi motivado a escrever e pesquisar sobre a aprendizagem significativa porque a sua vida escolar, ela não foi tão feliz, tão agradável. Ausubel, ele relata na obra, né, que ele participava de uma sala de aula em que tinha muita punição e opressão e que ele não via muito sentido tanto no processo de aprendizagem, mas que ele também não via muito sentido naquele autoritarismo do professor. E que ele verificava que era tudo muito mecânico, ou seja, não fazia sentido nenhum. Então, o Ausubel, ele quis pesquisar mais a respeito porque ele não concordava com aquele sistema em que o professor passava os conteúdos e os alunos decoravam, absorviam aquele conteúdo, mas nem sempre havia a aprendizagem, e um ambiente de tanta opressão, em que não tinha prazer nenhum em aprender. Então, aí, Ausubel pesquisa a respeito da aprendizagem significativa e então a gente tem que comentar aqui, conversar a respeito de alguns conceitos. Vou colocar novamente para vocês aqui a obra, para que vocês destaquem o tema. A aprendizagem significativa, a teoria de David Ausubel. Então, agora nós falaremos sobre os organizadores prévios. Ausubel coloca que, para que ocorra a aprendizagem significativa, existem organizadores prévios, que são nada mais que pontes existentes no nosso cognitivo, que fazem parte aí do nosso conhecimento, que nos darão aí uma base para que haja essa aprendizagem significativa. Nós temos que ter muita clareza que a aprendizagem significativa é aquela parte dos significados que faz para o indivíduo. Lembrando que há uma relação direta com as particularidades pessoais. A aprendizagem significativa, ela só acontece quando o indivíduo consegue fazer as ligações com a sua vida, com a sua realidade, que faça sentido com as suas particularidades pessoais. Então, esses organizadores prévios, eles farão pontes do conhecimento, que aí o indivíduo vai conseguir desenvolver essa aprendizagem. Eu vou passar para vocês, então, um trecho do texto aqui que fala de organizadores prévios. Venham comigo. Organizadores prévios se trata de um recurso instrucional potencialmente facilitador da aprendizagem significativa, no sentido de servirem de pontes cognitivas entre novos conhecimentos e aqueles já existentes na estrutura cognitiva do aprendiz. São apresentados em um nível mais alto de abstração e generalidade. Lembrem que nós já conversamos que a aprendizagem significativa, ela parte daqueles conhecimentos já existentes, daqueles conhecimentos prévios que o indivíduo possui e que ele vai conseguir trazer esses conceitos, aliar a o que ele vai aprender agora. Por meio do quê? Desses organizadores prévios, que são essas pontes cognitivas. Então, sempre partindo de um conhecimento já existente e que à medida que vai passando e o indivíduo mais vai estudando,
mais vai fazendo conexões entre os conhecimentos, ele vai enriquecendo o seu conteúdo e, inclusive, enriquecendo a sua linguagem, porque ele vai ampliando o conhecimento, ele vai ampliando o vocabulário, ele vai conseguindo fazer mais ligações entre conhecimentos, dinamizando aí essa teia, então, de aprendizados e vai enriquecendo os seus conteúdos. Então, os organizadores prévios, que é uma expressão utilizada por Ausubel na obra Aprendizagem Significativa, guardem esse termo porque na prova de vocês pode cair lá alguma questão trazendo organizadores prévios e daí vocês vão fazer a ligação de vocês. Ausubel, aprendizagem significativa. Ok? Vamos continuar então. Eu vou colocar para vocês um outro trecho que é uma citação aqui a respeito da aprendizagem significativa, partindo então dos organizadores prévios. Para Ausubel, a principal função do organizador prévio é a de servir de ponte. Guardem sempre essa expressão. O organizador prévio é uma ponte entre o que o aprendiz já sabe e o que ele deveria saber, a fim de que o novo material pudesse ser aprendido de forma significativa. Ou seja, organizadores prévios são úteis para facilitar a aprendizagem na medida em que funcionam como pontes cognitivas. Eu imagino que todos vocês têm diversos exemplos, mas eu gosto sempre de destacar aqui 2 exemplos pessoais meus que são assim opostos à aprendizagem significativa. Vejam bem, eu me lembro que uma professora minha, ela comentou que a filha dela era muito inteligente, ela julgava essa menina muito estudiosa, que tinha ótimas notas e ela ia muito bem na escola. Essa professora da área da educação, né, se sentia assim muito contente aí com a sua filha. No entanto, teve uma vez que eles foram, ela e a sua família, eles foram viajar e eles iam contornando uma ilha. Eles estavam num barco e aí quando essa professora avistou a ilha, ela perguntou para sua filha: "Filha, o que é aquilo?", apontando para a ilha. A filha disse: "Não sei". Ela perguntou novamente: "Filha, o que é aquilo?". A filha disse: "Mãe, eu não sei, eu nunca vi algo parecido com aquilo". A mãe falou assim: "Você nunca estudou a respeito daquela imagem que nós estamos vendo?". Ela falou: "Não, eu não sei do que se trata, não sei o nome, não sei o conceito, nunca vi aquilo". Mas a minha professora lembrava que a filha dela, há poucos dias, tinha feito uma prova de geografia e que a filha, inclusive, estudou junto com ela e a definição de ilha, essa filha era uma criança, a definição de ilha era uma porção de terra que era contornada de água por todos os lados. Uma porção de terra contornada por água em todos os lados. E a minha professora lembrava da filha estudando. E quando elas viram a ilha, o que era aquilo? Não era uma porção de terra que era contornada de água por todos os lados? Mas, muito provavelmente, a aprendizagem que a filha da minha professora teve foi uma aprendizagem mecânica. Ela deve simplesmente ter decorado aquela definição de ilha. E na hora que ela viu a ilha, ela não conseguiu juntar a teoria, aquele conhecimento teórico, com a imagem que ela estava vendo. Ela não conseguiu fazer aí essa ligação. Ela não utilizou aqueles organizadores prévios que ela já tinha a respeito de um conteúdo teórico e aliar aquele conhecimento naquele momento que ela estava presenciando, então, a ilha. Esse exemplo que eu dei é completamente oposto à aprendizagem significativa. Esse exemplo que eu dei contraria a teoria de Ausubel, porque para Ausubel, a criança deveria utilizar aquele conhecimento prévio através dessa ponte
cognitiva relacionar com aquela imagem. E a hora que ela olhasse a ilha, ela ia saber, nossa, é uma porção de terra irradiada de água. É a ilha. E iria responder. Não, ela não fez conexão. Uma vez que essa criança ou qualquer outro indivíduo não faça essa conexão entre os conhecimentos, não houve aprendizagem. Venhamos e convenhamos, gente, o que adiantou aquela filha da minha professora ter estudado tanto na teoria sobre ilha, ter tirado uma nota muito boa na prova, se quando ela entrou em contato com a ilha, ela não sabia o que era, do que se tratava. Isso, então, é o oposto à aprendizagem significativa. Ausubel deixa muito claro que a aprendizagem significativa contrasta com a aprendizagem mecânica. Ele também destaca que a aprendizagem mecânica ela pode se dar pela decoreba, né? Eu estou utilizando a expressão decoreba, é óbvio que ele não colocou decoreba, mas que decorar os pontos não significa aprendizagem. Então, aqui a gente tem várias críticas a respeito dessa aprendizagem mecânica e quando nós vamos estudar aprendizagem significativa, para ficar muito claro que a aprendizagem significativa não tem nenhuma característica da aprendizagem mecânica, nós trazemos esses exemplos para vocês. Outro exemplo também que contraria a aprendizagem significativa é aquela aprendizagem da junção, né, das sílabas, ou quando eu estudo ali elas separadamente, como ba, bebi, bobu, dade, de, dodu, de forma separada, há o questionamento, para que serve? Porque o que é ba? Se o aluno ele não vai contextualizar, ele não vai visualizar significados, não faz sentido para a aprendizagem significativa. Então, essa forma de alfabetização em que as crianças vão aprender de forma isolada, separada ali a formação de sílabas, cada sílaba, aquela união então da consoante e a vogal, ba, b mais a, ba, sem fazer relação com a realidade, com os significados, para Ausubel não faz sentido nenhum, assim como a decoreba, e era o outro exemplo pessoal que eu falei para vocês que eu daria. Eu me lembro também muito bem que quando eu tinha ali até aproximadamente 12 anos de idade, sempre para as provas, a minha forma de estudar era decorando. O que eu fazia? As minhas professoras tinham o hábito de utilizar questionários. Geralmente eram 10 perguntas para cada ponto tratado na disciplina. O que eu fazia? Antes das provas, eu sentava num cantinho do quarto, lia 10 vezes cada questão com as respostas. Depois eu fazia o inverso, eu lia a resposta para saber do que se tratava a pergunta, 10 vezes novamente. É óbvio, gente, que lendo 10 vezes cada questão, eu ia decorar. E aí, eu ia super bem na prova, tirava sempre ali entre 9 e 10. Ok, para mim estava ok, para o sistema naquela época estava ok, para os meus pais também. Agora, se eu tinha aprendido, aí era outra história. Por quê? Eu tinha passado por um processo de decoreba. Muito provavelmente, quando eu me deparasse com aquela situação de fato que dizia respeito àquela questão, muito provavelmente eu não saberia do que se tratava. Talvez eu lembrasse para realizar uma outra prova objetiva. Mas fica muito claro que nessa aprendizagem mecânica, o conhecimento também ele se esvai, até porque não existiu aprendizagem. Então, o que nós temos aí de conteúdo é que quando a pessoa decora determinado conceito, determinada definição, pouco tempo depois, aquela decoreba se vai. A pessoa não assimila, não há um processo de aprendizagem. Então, é por isso que a aprendizagem significativa, ela é contra decorar conteúdos, ela é contra esse processo mecânico. E sim que eu tenho que ir fazendo as minhas relações, contextualizando, visualizando e também conseguir problematizar, utilizar de casos concretos. Outro detalhe que tem que ficar muito importante, Ausubel na obra dele, Aprendizagem Significativa, fala da assimilação
como uma etapa ali do processo de aprendizagem, mas não vão conseguir, não vão aí confundir, aliás, a assimilação que Ausubel traz aqui na aprendizagem significativa lá com a assimilação de Piaget. Quando Piaget fala da adaptação, que é a assimilação em harmonia com a acomodação, esqueçam Piaget, mas Ausubel aqui destaca, então, essa assimilação entre os conteúdos, fazendo as relações, e que daí o indivíduo, então, ele assimila esse conteúdo e se dá a aprendizagem, mas é diferente do conceito lá de Piaget. Não estou falando que está contrariando, que é oposto, nada. Só é utilizado de uma outra forma aplicada aqui à aprendizagem significativa. Vamos então trabalhar mais um trecho do texto Aprendizagem Significativa de Ausubel para que vocês fixem esse conteúdo tão importante e tão interessante e que vai cair na prova de vocês. Para Ausubel, organizadores prévios verdadeiros são aqueles destinados a facilitar a aprendizagem significativa de tópicos específicos ou série de ideias estreitamente relacionadas. Vejam que a todo momento Ausubel traz a expressão relação, relacionado, que a gente tem que ter justamente essa ideia de ponte. Eu consigo visualizar fazendo uma ponte entre um conhecimento, que daí eu tenho os organizadores prévios. Voltemos então ao texto. Os materiais introdutórios, utilizados para facilitar a aprendizagem de vários tópicos, como exemplo, capítulos ou unidades de estudo, denominam-se pseudo-organizadores prévios, porque vão fazer essas pontes cognitivas. Então, vejam aqui que nós exploramos esse conceito de organizadores prévios, que são as pontes cognitivas. Sempre na aprendizagem significativa haverá a valorização daqueles conhecimentos que o indivíduo já possui, aqueles conhecimentos anteriores. Para Ausubel, aprendizagem significa organização e integração de um material na estrutura cognitiva do indivíduo. Organização mais integração. E aí a gente tem uma expressão que Ausubel traz na sua obra, ancorar ou ancoradouro. Gravem também muito bem essa expressão e aprendam significativamente o que ela quer dizer. Quando eu falo em ancorar ou em ancoradouro, eu também estou falando aí dos subsunsores, que nós vamos trazer mais à frente em algum trecho, mas que o Ausubel explora. Esse ancoradouro é aquele conhecimento prévio que o aluno consegue, ou o indivíduo, a partir dele, então, consegue fazer aí as suas ligações, ter a assimilação do conteúdo e, de fato, aprender. Lembrem que na aula anterior, eu até comentei, o aluno já sabe o que é bola, ele já tem toda a definição para ele de bola, a imagem de bola. E aí, quando eu falo para ele bola de tênis, então ele vai fazer essa ancoragem com o que ele já sabe da bola e vai fazer essa ligação e vai interpretar, então, o que é bola de tênis. Guarde, então, porque essa expressão ancorar ou ancoradouro é essencial para que nós aprendamos sobre a aprendizagem significativa e para que a aprendizagem significativa ocorra. Por isso que o Ausubel valoriza os conhecimentos prévios, as experiências e vivências do indivíduo. Porque quanto mais experiências ele tiver, ele vai conseguir ancorar com esses conhecimentos e aí passar a ter uma riqueza de conhecimento. Voltemos então ao texto. Assim, a aprendizagem significativa ocorre quando novos conceitos, ideias, proposições interagem com outros conhecimentos relevantes e inclusivos,
claros e disponíveis na estrutura cognitiva, sendo por eles assimilados, contribuindo para sua diferenciação, elaboração e estabilidade. À medida, então, que o indivíduo consegue tornar aquele conhecimento disponível, ele vai assimilar aquele conteúdo e então ele aprendeu, ele vai conseguir fazer aí alterações utilizando aquela mesma base, ele vai conseguir aplicar a determinadas outras realidades, a determinados contextos. Então o indivíduo realmente ele assimilou aquele conteúdo, houve a aprendizagem. Então, quando ele consegue fazer essa contextualização e fazer essas ligações. Há a interação entre a nova informação e aquela já armazenada, o que facilita a retenção. Por isso que nós falamos que quanto mais ricas forem as experiências do aluno, mais ricas as suas vivências com conhecimentos prévios, o aluno vai conseguir fazer essa interação entre elas e é onde ele vai ampliando aí a sua estrutura cognitiva. Vejam que o Ausubel, ele valoriza muito essa interação do aluno com o meio, do aluno com o objeto. Ausubel também destaca o aluno como, ou aprendiz, né, como protagonista, em que o professor ele é um mediador ali da tarefa de ensinar e do processo de ensino-aprendizagem, mas esse aluno é o protagonista e cada um é individualizado, cada um tem os seus conhecimentos prévios e vão fazer as suas ligações, que vai ocorrer as interações entre conhecimentos, onde então vai ocorrer a aprendizagem e o aluno terá esse conhecimento aí disponível. Então, continuemos aqui. Eu trouxe para vocês, mas é um exemplo que nós já trabalhamos a respeito da aprendizagem mecânica, que contrasta com a aprendizagem significativa, quando eu falo, por exemplo, da aprendizagem de pares de sílabas isoladas que são sem sentido, aqui para aprendizagem significativa. Nós então vamos encerrar essa segunda parte da aula e voltaremos na terceira parte da aula conversando sobre mapas conceituais, que são aí instrumentos ou materiais produzidos para e pela aprendizagem significativa. Conto com vocês na próxima aula. Bons estudos!